Boa noite, irmãos. Primeiro Coríntios, capítulo 13. Vamos terminar aquela porção que nós vimos. Hoje nós temos os jovens aqui conosco. Nós temos uma porção maior. Nós tivemos um tempo, pelo menos para mim, foi muito agradável com eles. Hoje de manhã, graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, eu vou terminar o texto com os irmãos. O versículo 7, que faltou para nós. Ele diz assim, está falando do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então nós vamos estudar essas 4 expressões e depois vamos avançar para a questão do amor ágape. Curva sua cabeça mais uma vez. Vamos, como a gente fez ontem, vamos levantar um clamor? Se une aí com quem está do seu lado. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Vamos todos nós orarmos, por favor, de 2 em 2, 3 em 3. Né? Vamos tentar não deixar ninguém sozinho aí, não. E vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez. E, Senhor, nós consagramos os nossos corações ao Senhor. Senhor, vem sobre nós. Amplia a tua obra em nós. Conquista os nossos corações. Espírito de Deus, tu és tão dócil, tão suave. Tu és tão benigno, tão gentil. O Senhor vem sobre nós com tanta graça. O Senhor nos acolhe, sabendo quem somos. Mas o Senhor é determinado, Espírito de Deus, e faz em nós tudo aquilo que vai trazer a glória do Pai e do Filho. Por isso nós pedimos, vem sobre os nossos corações, e como um vento, como um fogo, limpa os nossos corações, dissipa tudo aquilo que é indevido, e ajuda-nos a te ver de um jeito adequado. Espírito de Deus, vem sobre nós nessa noite. Ganha o coração dos homens. Ganha o coração das irmãs. Senhor, protege os nossos filhos. Ganha o coração dos jovens que estão aqui ouvindo hoje. Das crianças. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem mediante o poder da tua palavra, separando o que é puro do que é impuro, para que o teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor, a expressarmos o Senhor através do amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Vamos lá. Nós vimos, o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Vimos todas essas expressões. Faltam essas 4 últimas. Ao todo, são 15 expressões usadas para o amor nas nossas vidas. Essa próxima expressão, esse conjunto de coisas, ele é curioso, porque são palavras muito práticas, muito singulares no dia a dia, né? Ele diz assim, o amor tudo sofre. Quem casa se propõe a sofrer. Esse é o ensino. Quem casa se propõe a sofrer. Quem tem filhos, quem tem família, se propõe a sofrer. É impossível viver uma relação de amor sem que haja sofrimento nessa relação. É impossível. É impossível amadurecermos no amor sem nos esvaziarmos, sem abrirmos mão de interesses, de quem somos, do que ansiamos. É impossível.
Então, no amor, vai haver sofrimento. Não tem jeito. Não é à toa que a geração atual, que é uma geração que antecede a vinda do Senhor, a gente está cada vez mais próximos da vinda do Senhor, não é à toa que essa geração não quer casar. Eles não fazem questão ou de casar ou de ter filhos. Por quê? Porque, de acordo com Timóteo, essa é uma geração de egoísta. Sabe, porém, isso, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Então, eles vão querer a si. E é interessante essa expressão, amantes de si mesmo, egoístas, por quê? Como nós já vamos ver, o amor ágape, ele é outro-centrado, ele não é auto-centrado. Então, por exemplo, quando eu percebi a voz da Alessia a primeira vez, eu percebi ela orando. Nossa, eu achei a oração dela linda. Foi quando, opa, essa menina existe. Né? Foi a primeira vez que eu vi. Você quer coisa mais nobre do que isso? Porém, satisfez a minha alma. Porque eu, naquele momento, buscava isso. O amor de Deus ele é diferente, ele não tem autossatisfação, ele tem outro-satisfação. Ele busca o outro. Então, para amar, nós temos que abrir mão. Então, quando Jesus, as Escrituras dizem em João, assim como o Pai me amou, assim eu vos amei. Então, Jesus nos amou do jeito que o Pai amou ele. Porém, olha como é que Jesus nos amou. Diz que ele abriu mão da sua glória. Todos os direitos que ele tinha, ele abre mão. No lava-pés, a gente vê isso com clareza, porque Jesus tira o manto que ele tinha sobre ele. O manto, quem usavam eram os reis. Então, como Jesus era muito bem assistido por irmãs que cuidavam dele, que atendiam ele nas necessidades, a gente tem várias irmãs, além dos 12 apóstolos, que assistiam Jesus no seu ministério, eram várias mulheres, descritas ou em Marcos ou em Lucas, não me lembro exatamente agora. Então elas cuidavam, inclusive, da roupa do nosso Senhor. Então Jesus era muito bem assistido. Então ele tira o manto ali no lava-pés e toma a toalha, agacha e se faz o escravo mais baixo. Então, no amor dele, ele se esvazia. Não dá para nos esvaziarmos sem sofrer. Não tem jeito. Então, quem se propõe ao casamento, se propõe ao sofrimento. E é interessante que essa palavra sofre significa telhado. Estranho, né? Significa um telhado para cobrir, uma coberta. Então, o que tem a ver? Sofrer com um telhado. Mas ele vai, os irmãos estudiosos do grego, eles vão destrinchando a palavra. Significa o quê? Acobertar em silêncio. Quando o outro me faz mal, o que eu faço? Eu acoberto em silêncio. Não reajo, não explodo, não falo mal, não afio, não exaspero, mas eu acoberto em silêncio. Aquilo dói, aquilo produz uma dor dentro de nós, porém, nós não temos uma reação ruim diante disso. Então, a palavra que os estudiosos usam para isso é resiliência. Isso é muito falado nas empresas, nos psiquiatras, nos psicólogos, em todas as pessoas da área de saúde. O que é resiliência? É quando você, isso daqui é uma espuma, é quando eu aperto ela deforma e depois ela volta ao lugar normal. Então, quando alguém te pressiona, você acolhe aquela dor sem reagir.
A palavra está ensinando isso, na palavra sofre. Então eu acoberto o outro em silêncio. Meus queridos, quando um de nós está mal, e vai haver muitos dias em que a gente vai estar mal, o que o parceiro faz? Acoberta em silêncio. Então você mantém segredo, você esconde, você oculta aquela dor que você está sentindo. O amor, tudo sofre. Nós, os jovens aqui, vivem uma geração que é a geração do direito. Ninguém tem direito de fazer você sofrer. Como é que nós aplicamos isso nas Escrituras? Como é que a gente faz com isso? Porque as Escrituras estão dizendo o oposto. As Escrituras estão dizendo assim: você vai sofrer e você vai precisar acobertar a dor em silêncio. Vocês estão me entendendo? Então aí, quando um está mal, o outro suporta, o outro aguenta, o outro não reage mal, o outro não faz mal para o outro. Já pensou um casamento assim? Quem é o grande protegido quando nós fazemos isso? Os filhos. Ninguém é mais protegido do que os filhos. E é interessante, digamos que no casamento lá, a mulher dá uma resposta ruim para o marido, ela está irritada com algum motivo, e o marido explode. Quando ele explode, quem que apareceu? Ele. E aí os filhos assustam. Se a mulher está com alguma irritação, ela não está bem, e você fica em silêncio, quem que aparece? A irritação da mulher. Mas numa escala menor, sem você explodir. A nossa explosão, a nossa reação, a nossa incapacidade de sofrer, ela agrava essa questão no casamento. E os jovens, essa geração atual, é uma geração preocupante. Por quê? Porque para você formar um filho, para você pegar uma criança pequena e tornar ela um adulto maduro, então a gente vai ter a determinação de pegar uma criança e fazer dela um adulto maduro. Ela precisa lidar com duas coisas. Você vai ter que exaustivamente ensinar duas lições para essa criança. A primeira, verdade. Ela tem que aprender a lidar com as verdades dela, sejam boas, sejam ruins. A segunda, ela tem que lidar com sofrimento, com adversidade. Ela tem que saber esperar, ela tem que aguardar, ela tem que saber suportar as coisas, ela tem que fazer isso. Só que é uma geração em que, gente, tem aplicativo de celular que a página vira seguindo a tua retina. Você não tem nem o trabalho de fazer isso. É uma geração fraca, com todo respeito, queridos. É uma geração que tem risco de ficar fraca. Na minha época, era TV preto e branco. Você tinha que ir lá e a imagem desfocava, aí você colocava bombril, colocava um garfo. Então, alguém viveu essa época aqui? Não. Olha lá. Então, era trabalhoso. Para você assistir um pouquinho, nossa, era trabalhoso. Você tinha que levantar e ir lá, ficar segurando assim enquanto você assistia. Então, tudo isso é adversidade, é sofrimento. Você vai aprendendo a suportar as coisas. Hoje em dia não tem nada disso. Eles ligam o celular e tem Netflix. Então eles deitam com Netflix. Eles não têm o trabalho de pegar o controle remoto e ligar. É uma geração extremamente poupada. Aí, quando vem para a igreja, quando tem os embates da vida, os sofrimentos da vida, quando tem um casamento, não lida com dor. Não lida com dor. Só que para os pais, me ouçam com reservas. Porque a lição da dificuldade, da contrariedade que nós temos que ensinar para os filhos, ela tem que ter equilíbrio. Ela não pode vir em demasia. Eu lembro, o André tinha feito 6 anos de idade. Então eu, na minha sabedoria, sentei ele na minha frente, a Alessi do lado,
André, você está fazendo 6 anos. Você está crescendo, está virando um homem. 6 anos. Então presta atenção, meu filho. A partir de hoje, você lava o teu tênis e você desce o lixo. Ele quietinho, olhou para a mãe, olhou para mim e falou assim: ô pai, não dá para não crescer? Então, a lição da adversidade não pode vir em excesso. Eu vi que ele não tinha condições de lavar o tênis dele de um jeito adequado. Ele podia descer o lixo, mas ele não tinha condições de lavar o tênis. Então, a gente não pode exceder. Então é na contrariedade que vai crescer, então tudo é não. Não, vira homem. Não, a criança tem um limite, mas nós precisamos ensinar a lidar com o sofrimento, porque o amor tudo sofre, né? Que mais? Através do ocultamento, é um terceiro sentido da palavra sofre. Através do ocultamento, a gente mantém longe algo que ameaça. A gente se mantém firme, a gente resiste. Então nós aprendemos que ele não está bem hoje, ela não está bem hoje. Então hoje é o dia que eu tenho que aliviar. Então a gente vai atrás do outro com o firme propósito de aliviar ele. Vocês estão entendendo? E não de reagir mal, de falar de forma indevida, de cobrar ou de exigir. Você quer uma conversa ruim de homem? A mulher começa a virar, mulher, vou te dar a dica. A mulher começa a falar de algo que não está bom para ela, aí o homem, quieta, 2 semanas, 1 semana, ele, mas por que você também? E aí ele reage, você não faz isso, não faz aquilo. Quando o teu marido fizer isso, você vai dizer o seguinte: querido, vamos fazer o seguinte, vamos terminar de falar de você. Aí depois a gente fala de mim. Pode ser? Então eu vou ouvir tudo que você tem para me dizer, mas primeiro vamos falar do que eu estou falando a seu respeito. A hora que a gente concluir isso, aí a gente pode falar de mim. Você pode fazer as queixas que você quiser, nesse tom, chamando de querido, tranquilo. Vocês estão me entendendo? Porque a gente vai aprendendo a suportar as cobranças, as exigências, as adversidades que a gente vai tendo. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa ser esse telhado que vai acolher em silêncio, que vai acobertar essas coisas difíceis que estão acontecendo. Vocês estão entendendo? Então isso é o amor tudo sofre. Dá uma tolerância, me sinaliza aí quanto que você tolera a dor da vida. A dor física. Quanto que você aguenta de dor? 0 você não aguenta nada. 10 você aguenta muito. Dá uma nota aí para você, na dor física. Deu a nota? Partilha com quem está do teu lado. A dor física. Tudo bem? Vamos mudar agora. A dor emocional. Cobrança, desprezo, rejeição, abandono, perda. Agora dá uma nota para quanto você suporta da dor emocional, de 0 a 10. Vai lá. Divide com o teu parceiro. Deixa eu fazer um levantamento das irmãs apenas. Quais as irmãs para dor emocional deram abaixo de 5? Levanta a mão. De 5 a 7, levanta a mão. De 7 para cima, levanta a mão. Certo. Os homens. Quantos homens deram abaixo de 5 para dor emocional? De 5 a 7. Acima de 7. Certo. Então, o que você vai fazer se você não souber sofrer? Você vai reagir. Você tem que aprender
a sofrer. Você tem que aprender a suportar, porque o amor tudo sofre. Vamos mais. Aí diz assim, o amor tudo crê. Então, uma vez que eu sofro, Deus desperta em mim fé. O amor tudo crê. Então, nós entendemos que, se Deus nos casou, Ele tem o compromisso de pôr a gente em ordem. Então, a nossa crença não pode ser numa coisa infundada, mentirosa, né? O que é crer? Pensar que é verdade. Estar persuadido de algo, confiar algo a alguém, ser incumbido com algo. Então, quando a Bíblia diz que você crê, o amor tudo crê, o amor consegue olhar para o outro e entender o seguinte: Deus vai colocar ele em ordem. Deus é poderoso para colocar ele em ordem. Deus sabe com quem eu me casei. É uma verdade que tem alguns de nós que batemos cabeça quando fazemos a escolha do casamento. Meus queridos, casamento é a decisão mais séria da vida. Por quê? Porque pelas Escrituras ele precisa ser assertivo. Porque não dá para ficar casando e descasando. Existem 3 motivos que podem nos levar a uma separação nas Escrituras, mas nós não casamos para separar. Nós casamos para estarmos juntos. Eu tenho um amigo cartorário que agora, com as legislações novas, que você pode casar no cartório, ele casou alguém no sábado de manhã e descasou na segunda. O fim de semana da lua de mel foi suficiente para separar os dois. Vocês estão entendendo? Pode ter esse tipo de coisa? Claro que pode. Por isso que quando a gente vai casar, você tem que olhar 2 critérios. Jovens, guarda o que eu estou falando. O primeiro critério direto, não pode ser em julgo desigual. Um nascido de novo tem que ser com alguém que é nascido de novo. Então, um pastor, ele pode casar 2 ímpios, porque o julgo é igual. Ele pode casar 2 crentes, porque o julgo é igual. O que ele não pode é casar um crente com um ímpio. Ele não pode, né? Porque aí está fora da vontade do Senhor. Porque a Bíblia diz, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ali, a Bíblia diz, com todas as letras, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a luz e as trevas, Cristo com maligno, e vai por aí afora. Então, o segundo princípio indireto, agora esse é indireto, não é direto. Pai e mãe têm que dar uma aprovação. Porque se eles não derem, se eles farejarem alguma coisa, é intuição. Você tem que parar e orar. Pode ser que um pai ou uma mãe estejam ouvindo fora da vontade de Deus? Pode. Por isso tem que orar e tem que jejuar. Mas uma vez que pai e mãe levantaram alguma reserva, nosso joelho vai para o chão. Porque eles podem antever algo que, como pai e mãe, Deus está falando com eles e não com a gente, com quem vai casar. Vocês estão me entendendo? Então, um princípio direto e um indireto. Mas uma vez que casou, nós não apenas suportamos, mas nós cremos que Deus é poderoso para fazer algo. Nós cremos que Deus pode, de alguma maneira, fazer algo. Quantos aqui já leram Janela Mais Ampla? Muitos irmãos leram. Vocês lembram da primeira história? Gente, precisa ter fé para ler aquele livro. Vocês lembram da primeira história? A esposa de um banqueiro na Índia. Lembra? Ela se converteu, amou Jesus e o marido dela ficou enciumado. Quem que é esse tal de Jesus? Porque via ela dedicada a esse homem e ele começou a ficar enciumado. Ele se tornou alcoólatra e virou um problema isso daí. Até um dia que ele decidiu matá-la. Porque ele entendia que ela
estava se dedicando a outro homem. Ele não conseguia ver com os olhos espirituais o que estava acontecendo. Os irmãos têm a história. O que ele fez? Ele resolveu pegar a chave do banco e jogar no rio. E ele ia acusar ela de ter roubado a chave. Ia matar ela com essa desculpa. Tá bom. Ele foi, jogou a chave no rio. E ela, aquele dia, resolveu fazer um almoço especial para ela. Foi na beira do rio e comprou um peixe. Abriu o peixe. O que tinha dentro do peixe? Ela estranhou. Foi lá e pendurou. Ele chegou alcoolizado, saiu do banco, tomou um porre bem caprichado para poder matá-la, chegou em casa e começou a acusá-la. E aí ela contou o que tinha acontecido e mostrou a chave. Ele foi curado da bebedeira na hora. E ali entregou a vida ao Senhor. O amor tudo crê. Não tem o que Deus não resolva. Não tem. Não tem o que Deus não resolva. Só que, meu irmão, presta atenção. Não há milagre onde não há necessidade. Para Deus fazer uma visitação de uma forma extraordinária, num sinal miraculoso, maravilhoso, para Deus fazer uma visitação ímpar, precisa de ter necessidade. Então Deus muitas vezes vai permitir que nós tenhamos determinadas situações que angustiam, que pressionam a alma até o nosso extremo. Não tem problema, porque é exatamente nesses lugares que Deus se faz Deus. É nesses lugares que Ele lida com o impossível da vida. Aquilo que não tem jeito. Eu sou uma pessoa afortunada. Eu sou uma pessoa agraciada por Deus. Por quê? Porque eu vejo milagres todo mês. Eu vejo restauração de casamento, restauração de relacionamento de pais e filhos, boa conversa, pecados vencidos. Eu vejo isso todo mês, porque eu ajudo os irmãos a encontrarem Deus. Não desespere, creia. 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 Porque Ele é poderoso, Ele é um Pai perfeito. Ele não, o nosso Deus, de acordo com Juízes, ele fica contrito, compungido, com o coração quebrantado. Põe o joelho no chão, derrama a tua lágrima a Ele. Não derrama a tua lágrima apenas ao parceiro, derrama as tuas lágrimas a Ele. Salmo 56. Contaste as minhas lágrimas quando sofri perseguições. Porventura não estão elas escritas no livro da vida? Ele escreveu cada lágrima tua, cada dor tua. Então você precisa crer que Ele anseia pôr em ordem as coisas. Não desespere por causa dos teus filhos. Às vezes nós vamos ter aqui um ou outro filho afastado do Senhor, longe do Senhor. Não desespere, mas creia. Creia com o joelho no chão, creia com jejum, creia com oração, creia com semear a palavra, entra de madrugada no quarto dele, se ajoelha do lado da cama dele, ora por ele, busca o Senhor por ele, porque no devido tempo Deus levanta o que é necessário. Mas o amor faz o quê? Crê. Crê. Busca o Senhor em fé, numa íntima convicção de que o nosso Deus é poderoso para fazer muita coisa. Vocês estão entendendo? Gente, que amor simples, que amor puro, que amor maravilhoso. É interessante que Deus olha para mim e para você e nos considera perfeitos. Mas pensa comigo, gente, quanto pensamento ruim, quanta atitude ruim, como é que Ele nos considera perfeito? Porque Ele sabe que a obra do Senhor Jesus foi completa. Ele falou,
está consumado. Eu vou fazer tetelestai. Eu vou fazer o que eu programei fazer, eu vou fazer. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nosso coração descansa nele. Faz sentido, irmãos? Meus irmãos, como o casamento fica leve quando trazemos Deus. Como o casamento fica leve. Os meus filhos brincam até hoje, porque a Alessi dizia assim, pode fazer, eu vou orar. E aí, quanta coisa frustrada na vida deles, porque ela apenas, você está querendo, você está pensando, eu vou orar a Deus. Se for, Deus permite, mas se não for, Deus vai cuidar de você, Ele vai dar um jeito em você. Confie não no parceiro, em primeiro lugar, não nos seus filhos. Confie não nos irmãos da igreja que estão à frente em primeiro lugar. Creia em Deus, porque Ele é perfeito. Ele não decepciona. Ele é correto. Ele nos conduz de uma forma adequada. Os irmãos estão entendendo? É interessante, quando a gente estuda a paternidade de Deus, a Bíblia diz assim, todos os que são filhos de Deus, Romanos capítulo 8, não precisa abrir, todos os que são filhos de Deus são guiados por Deus. Meus queridos, não falta direção. Não falta direção. Não falta direção. Um dia o André estava morando nos Estados Unidos, fazendo o mestrado dele. Aí a Alessi acordou uma manhã e falou assim, César, tem alguma menina aqui em Maringá que vai procurar o André. Lá nos Estados Unidos. Virei e falei, Lê. César, eu já conhecia. Liguei para o André final do dia, por causa do fuso. Filho, e daí, tá tudo bem? Então, pai, eu precisava abrir algo com o senhor. Uma menina daí de Maringá ligou dizendo que quer vir me ver. E você? Pai, eu estou ligando para o senhor e eu acho que eu tenho que dizer não. É isso, filho. Tua mãe já teve esse discernimento, não é do Senhor. Todos os que são guiados, todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não falta direção. Creia. O amor tudo crê. Creia. Creia nesse Deus que comunica, nesse Deus que fala, nesse Deus que prepara o caminho. Creia. Alguns aqui talvez tenham filhos afastados, às vezes com risco de droga, às vezes com risco de sexualidade, de bebida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Naum 1:2 diz assim, Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Você é casado com alguém instável? Sobe e desce, sobe e desce. Olha o que a Bíblia está ensinando. Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Meus queridos, eu não sou muito afeiçoado a mar, mas talvez alguns aqui sejam. Imagina um mar numa tempestade. O barquinho sobe na onda. Você vê tudo. De repente ele desce. Você só vê aquela muralha de água. A Bíblia está dizendo que às vezes vai ser assim. Às vezes você tem uma esperança. Às vezes você afunda na desesperança. Às vezes você tem uma esperança. Aí você afunda na desesperança. O que a Bíblia está ensinando? Ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Como é que Deus pode ter um caminho no mar revolto? Ele tem, porque quem manda no mar é Ele. Ele tem, porque quem manda na adversidade é Ele. Ele controla a adversidade, Ele controla os problemas, Ele controla as dores, Ele controla as pessoas que vão vir para intervir. Ele tem o controle de tudo isso, porque por isso que o amor tudo crê. O teu coração tem que ser ganho nele. Só que para isso,
ao cheiro das águas brotará. Gasta tempo. Você não consegue ter discernimento, jejua. Jejua. Porque o jejum tem a finalidade de apurar o ouvido. O jejum tem 3 finalidades nas Escrituras: nos aumentar a audição, nos dar vigor para a gente enfrentar o inimigo, essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum, e para discernirmos os líderes da casa de Deus. Lá em Atos, quando foram eleitos os líderes e os missionários que iam ser lançados. Então, a gente precisa jejuar. Faltou clareza? Jejua. Está difícil, está pressionado? Jejua. Busca o Senhor, porque Ele vai te abrir este caminho. E aí o texto diz assim, porque Deus, o Senhor, tem um caminho na tormenta e na tempestade. E aí diz assim, os pés, as nuvens, são o pó dos seus pés. Então, quando você está com o tempo encoberto, com relâmpagos, raios, trovões, com dificuldade na vida, seja com o parceiro, seja com os filhos, seja com quem for, com a situação que for, com dinheiro, quando você está num período tempestuoso, você precisa lembrar que as nuvens são o pó dos pés dele. Ele está com os pés naquela situação. Ele está cuidando daquela situação. Gente, que coisa única, que coisa maravilhosa que é isso. Por isso que nós vamos crer. O Spurgeon tem uma frase que diz assim, baseado nessa última porção, as nuvens são os pós dos seus pés. O Spurgeon tem uma frase que diz assim, Senhor, como estás presente no dia nublado? Senhor, como estás presente no dia nublado? Deus ama um problema, porque Ele é o Senhor da solução. Amém, meus irmãos? Por isso que o amor tudo crê. Que tolice as nossas brigas. Que tolice as nossas brigas. Que tolice os nossos embates. Nossa briga é ganha com o joelho no chão. Nossa briga é ganha com o coração quebrantado. Nossa briga é ganha com amor ao outro. Um amor firme, determinado, seguro, que vai até o outro, que avança até o outro. Os irmãos estão entendendo? É assim que a nossa briga é ganha. Mas aí ele não para aí, ele avança um pouco mais. E ele diz assim, o amor tudo espera. O que significa a palavra espera no grego? Significa esperar pela salvação com alegria e completa confiança. Você precisa entender uma coisa de Deus. Deus atrasa. Deus atrasa? Não. Deus não é atrasado. O tempo pertence a Ele. 2 Pedro nos ensina que quando a gente julga demorada a intervenção dele, é porque ele não quer que nenhum se perca. Então Deus está olhando o todo. Você às vezes olha o teu casamento. Você às vezes olha o teu problema. Mas Deus está olhando o todo. Porque o mesmo problema que afeta você, que produz sofrimento em você, às vezes é o mesmo problema que Deus está usando para quebrar um filho teu, para quebrar o teu parceiro. Você está me entendendo? Então, Deus toma a mesma situação e usa para você, para tua esposa, para os teus filhos, para os teus parentes, para a igreja. Então nós precisamos, quantas histórias eu estou contando aqui de desobediência minha, de pecado meu, que está servindo para os irmãos compreenderem, algumas histórias de dor que servem para os irmãos. Então Deus vê de um jeito que a gente não vê.
Então ele às vezes vai permitir que a gente passe por uma situação mais esticada, por mais tempo, mais demorada. Por quê? Porque ele está vendo outras pessoas no meio daquela situação. Por isso, tenha uma segurança que no tempo de Deus, no dia do Senhor, tudo muda. Abraão esperou 12 anos. Quando os 3 homens estavam debaixo do carvalho, o que houve? Tudo foi diferente. O filho da promessa veio. Basta uma visitação dele e tudo é diferente. O que nós vamos fazer? Aguardar pacientemente pela salvação dele. Agora, há uma diferença entre esperança e expectativa. Há uma diferença nas Escrituras. A expectativa, existe um texto que seria importante os irmãos decorarem, Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6. Deixa eu confirmar aqui. Oito, 5 e 6. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na vida do seu marido, na vida do seu filho? Tem. Ele vai fazer? Vai. Ele tem um modo de resolver? Tem. Porque para todo propósito debaixo do céu há tempo e modo. Então Deus determina um tempo e uma maneira. Qual é o nosso problema? Quando nós determinamos o nosso tempo e a nossa maneira. Hoje à noite eu vou fazer um jantar especial para o meu marido, porque a gente precisa ter aquela conversa difícil e tudo vai dar certo. E aí você esqueceu que era a noite do futebol. E aí ele aproveita a janta na frente da TV. E aí você fica extremamente frustrado. Isso é muito comum de mulher. Mulher costuma ditar tempo e forma. Na angústia dela, no desespero dela, ela estabelece a maneira pela qual Deus vai agir. Porém, olha o que a Bíblia está dizendo. Para todo propósito debaixo do céu há tempo e forma. O sábio sabe discernir o tempo e a forma. O que a gente faz? Põe o joelho no chão. Deus, quando é teu tempo? Como é a tua maneira? De que jeito o Senhor vai fazer? Então, nós esperamos, a esperança, ela não dita tempo e forma, a esperança é colocada na pessoa de Deus Pai. Deus, estou aguardando o dia da tua visitação. Senhor, eu sei que o Senhor tem a solução para isso daqui. Senhor, em nome de Jesus, intervém, cuida, faz. Senhor, o Senhor prometeu que o Senhor ia completar a obra. Senhor, quantas são os sim as promessas de Deus, tem nelas o sim de Deus. Se o problema é com o teu filho, se o problema for com o teu filho, você decore. Vou confirmar o texto. Você decore Isaías 65, versículo 23. Diz assim: não trabalharão debalde, à toa, nem terão filhos para a calamidade, porque são herança bendita do Senhor. Amém? Nossos filhos não são para o pecado, não são para a calamidade, não são para o mundo. Eles são do Senhor. Não importa a distância que eles foram do Senhor, nossos filhos não são do pecado, nem do mundo, nem da calamidade. Porém, o texto diz assim: não trabalharão à toa. Então nós não vamos com pregação excessiva,
nós não vamos com falação excessiva, nós não vamos com ira sobre eles, nós não vamos com cobrança sobre eles, nós vamos num espírito gracioso segundo Deus. Vocês estão me entendendo? Aguardando o dia da visitação de Deus. Nós vamos ser graciosos, gentis, amorosos, nós vamos nos concentrar nele, as mães vão fazer boa comida para eles, as mães vão cuidar da roupinha deles, vão vestir eles bem, os pais vão ser gentis. Vem cá, meu menino, deixa eu te dar um beijo. Querido, posso orar por você hoje? Vamos ver se ele permite. Você está me entendendo? Ô, querido, o pai está orando por você, viu? Como é que está indo o teu trabalho? Nós vamos ter interesse, nós vamos ter cuidado, nós vamos ter amor, nós vamos ter graça, plena aceitação, nós vamos ser charmosos, nós vamos ser elegantes para com eles. Por quê? Porque o Senhor vai usar isso até o dia que Ele visitar. E o dia que Ele visitar, os nossos filhos tornarão ao Senhor, em definitivo. Amém, meus irmãos? Quantas são as promessas de Deus, tem nelas o sim de Deus. Então nós simplesmente confiamos, nós cremos. Então nós não cremos na nossa estratégia, nós não cremos na nossa maneira, nós não cremos naquele irmão, naquele outro. Deus usa tudo isso tem seu espaço, tem seu lugar. Às vezes Deus vai usar o irmão, mas nós cremos acima de tudo na pessoa de Deus Pai e na maneira pela qual Ele vai intervir na situação. Amém? Então cuidem com a expectativa. Porque a expectativa nos adoece. A esperança que não vem faz adoecer o coração. Provérbios 12, 13. Então, se você esperar coisa que Deus não prometeu, você vai ficar abatido, você vai ficar frustrado, porque é você quem está esperando. Deus não te prometeu aquilo. Os irmãos estão entendendo? O que mais? Um tempo atrás, ensinando esse princípio para uma irmã, ela virou e falou assim: ô César, a gente tem que gostar de vir aqui, hein? Porque assim, você tira o chão. Eu falei: não, querida, eu estou pondo o chão. Porque não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Ele tem o tempo e a forma de fazer. O que mais? Diz assim: tudo espera, o amor tudo suporta. O que é suportar no grego? Suportar significa ficar. Você está casado? Fica. Preservar. Sofrer. Aguentar bravamente, calmamente. Então, aí a ideia, a palavra suporte na Bíblia tem a ideia de ombro. Então, aqui é o parceiro, ele está mal no dia de hoje, eu vou aliviar ele. O que você faz quando algo está pesado? Você vai lá e coloca isso daqui embaixo para aliviar o peso do outro. Você levanta, você põe força. Então, qual é a ideia de suportar? É a ideia de colocar no ombro a dor e a angústia que o outro está tendo. Os irmãos entendem? Agora, olha que interessante. O sacerdote no Velho Testamento, ele trazia as 12 tribos em 12 pedras, representado em 12 pedras, no peito e aonde? No ombro. As 12 pedras aqui e 6 em cada ombro. Então, qual é o ensino para nós que somos sacerdotes do Senhor? Todos nós aqui somos um reino de sacerdotes. Qual é o ensino? O outro está mal? Vou dar um exemplo simples. A mulher menstrua. Querida, deixa que eu tiro a roupa do varal. Se aliviou. Querida, deixa que eu cuido das crianças. Querida, deixa que eu vou fazer isso daqui.
Uma vez eu cheguei em casa, a gente estava aí com uns 10 anos de casamento, talvez. A Alicia, eu cheguei em casa, ela falou assim, César, ela estava muito tranquila aquela noite, ela chegou e falou assim, depois que estava tudo encaminhado, César, no meu devocional hoje Deus falou comigo. Ah, ele, o que Deus falou? Deus falou que quando você chegar, é para eu deixar você relaxar. Não é para eu pegar os problemas e já descarregar sobre você. Porque criança, mãe com criança pequena, quando o marido chega, está aqui de história para contar. Ah, eu falei, não ouviu, eu mandei, não obedeceu. E Deus falou comigo que é para eu esperar você chegar e descansar. O amor, tudo. Eu alivio o outro nas angústias que o outro está tendo. O amor tem essa firme determinação. E daí? Nós vamos ou não amar? Eu estava revendo os textos hoje à tarde, me chamou a atenção o penúltimo versículo sobre o amor ágape nas Escrituras. Diz assim, o antepenúltimo, tem 2 ainda na frente. Ele diz assim, falando para a igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti, que perdeste o teu primeiro amor. Alguns de nós aqui perdemos aquele amor inicial. Não apenas pelo Senhor, mas também pelo parceiro. Alguns de nós perdemos. E, queridos, nós precisamos de uma visitação do Espírito de Deus. Porque isso é algo espiritual. Ele precisa nos tocar. Espírito de Deus me visita. Eu preciso ser visitado pelo Senhor, para que esse amor seja recuperado dentro de mim, para que eu torne a amar do jeito adequado, do jeito correto, segundo o Senhor, para que eu tudo sofra, tudo creia, tudo espere, para que eu tudo suporte. Então ele conclui o texto com essas 4 expressões. São expressões tão singulares, só que a gente só vai suportar se a gente souber sofrer. Por isso que eu falei que é um conjunto de palavras numa evolução. Eu sofro, suporto, então eu creio nele para intervir nessa situação, porque eu não tenho condições de resolver. Então eu espero o dia da visitação, porque eu estou crendo, e enquanto eu espero, eu suporto o outro naquilo que é necessário. Meus queridos, isso daqui vale para relacionamento conjugal, relacionamento com filho, relacionamento com pais. Alguns aqui têm pais dificílimos. Alguns aqui são pais dificílimos. Essa semana eu recebi um convite para partilhar para um grupo de idosos. Eu falei, ô Senhor, estou chegando no fim. Foi a primeira vez. Estou chegando. César, é um grupo acima de 60 anos. Eu falei, orei, falei com os meus filhos, porque eu já vinha para cá, não queria ficar muito cansado. Aí desmarquei um tanto da agenda e falei, não, eu vou lá falar para os irmãos. Aí estudei com eles o Salmo 90. O irmão, agora, antes de vir, mandou uma mensagem agradecendo. E aí, você vê como é que Deus faz. Semana passada eu ouvi uma frase de um pastor que nasceu na Alemanha, cuidava de um lar de idosos. E esse pastor falou a seguinte frase para esse amigo que me falou. Falou assim, César, falou para esse meu amigo. Ele falou, fulano, a gente chega na velhice de 2 formas. Ou amado
ou aturado? Eu ouvi isso e eu determinei dentro de mim: eu vou ser amado. Eu quero ser gostoso. Para os meus filhos, para as minhas sobrinhas filhas, para os meus sobrinhos netos, para os meus irmãos de sangue, para os meus irmãos da fé. Eu quero ser um homem gracioso. Eu não vou ser um homem aturado. Eu vou ser um homem amado. O que faz isso? A graça de Deus. A gratidão, a leveza, a gentileza, a paciência, o amor de Deus nos transforma em pessoas amadas e extremamente alegres. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que tomar essa decisão de termos ou não essas atitudes. Amém? Os irmãos se incomodam se eu parar? Ai, Deus. Eu vou entrar no outro tema, e aí só vamos concluir amanhã. Pode ser? Porque senão eu acho que o depósito está bem feito, nós poderíamos parar aqui. Mas vamos tocar um pouquinho mais então. Mais uns minutos, pode ser? Certo. Vamos olhar agora o mesmo tema amor sobre uma outra perspectiva. Qual perspectiva? Da palavra ágape. Do amor ágape. Do que a Bíblia ensina a respeito desse amor, de como ele é. Como eu falei para os irmãos, não há registros antigos que esclareçam essa palavra. Então, o Espírito Santo de Deus tomou essa palavra e ele jogou luz sobre o significado dela. Então, quando a Bíblia fala do amor de Deus, a Bíblia está dizendo do amor ágape, de um amor completamente único, diferente do amor que nós estamos habituados, né? Então, eu fiz isso um pouquinho, muito rapidamente, no primeiro dia, deixa eu mostrar para os irmãos algumas verdades. No Velho Testamento, nós temos uma palavra que equivale a amor, e nós temos ela mencionada 225 vezes. Para o Velho Testamento todo, é até que uma porção pequena de menções dessa palavra. No Novo Testamento, nós temos a palavra ágape, mencionada 195 vezes. É quase o que é mencionado no Velho Testamento. No Velho Testamento existem outras 18 palavras para amor. Então tem mais 18 palavras no hebraico que vão retratar a questão do amor. No Novo Testamento, como eu falei para vocês, existem 5. Eros, que é o amor sexual, amor entre duas pessoas sexual, amor físico. Filéu, que é um desejo por amizade, por parentes. Filadélfia, que é o amor entre irmãos. É uma expressão cunhada, ela aparece só 6 vezes no Novo Testamento. Filantropia, que aparece 2 vezes, que é o amor social, que nós precisamos e devemos ter, um amor social. E estergo ou estorge, que é afeição, um amor familiar. Só que essa expressão não aparece no Novo Testamento. O Novo Testamento não menciona ela, mas os estudiosos sabem que essa expressão existia no mundo grego, né? Tanto no hebraico quanto no grego, as palavras dizem respeito ao sentimento de desejo. Então, sou eu buscando algo que eu desejo. Por isso, todas essas expressões no Velho e no Novo Testamento, elas se referem a algo que eu quero. Então, eu amei o Senhor. Eu me converti e amei o Senhor. Ouvi a voz da Leci em oração, amei a Leci.
Porque eu estava buscando algo que eu queria. Então, no amor filéu, é tudo aquilo que a gente quer, que a gente deseja. Vocês estão me entendendo? Por isso que quando o mundo diz que onde tem amor tem Deus, porque Deus é amor, aí eles usam a Escritura. Deus é amor. Então, Deus está nisso daqui, porque tem amor entre nós dois. Mas há uma diferença marcante. Por quê? Porque não é o amor filéu, não é o amor eros, o amor de Deus é o amor ágape, onde Deus não tem desejo por algo. Ele tem propósito. Ele não precisa ser alimentado e suprido. Eu precisava de alguém espiritual perto de mim. Então, quando você busca o teu parceiro, você busca a beleza, você busca a simpatia, você busca a família, você busca o dinheiro, você busca o sexo, você busca alguma coisa na tua cabeça. Esse é o amor de todas as outras expressões, mas não é o amor ágape. Porque o amor ágape, ele é outro centrado, ele não tem satisfação pessoal. Deus teve o firme propósito de dividir conosco quem Ele é. É uma verdade. Mas Ele precisava de algo? Não. Nós precisamos e desejamos. Vocês estão entendendo? Por que que às vezes, numa loucura, você pensa em alguém que não é o teu parceiro? Você vai para alguém que não é o teu parceiro. Porque o teu amor é umbilical. Você está procurando um desejo. Como todos nós aqui quando iniciamos o nosso namoro, o nosso casamento. Então, no Velho e no Novo Testamento, tanto no hebraico quanto no grego, as palavras dizem respeito ao sentimento de desejo. Então está ligado àquilo que nós ansiamos, que nós desejamos. Porém, o verbo ágape, eu vou ler essa expressão, isso é tirado de um dicionário importante que os irmãos usam, diz assim: a palavra ágape apresenta a palavra característica do cristianismo e, visto que o espírito de revelação a usou para expressar ideias anteriormente desconhecidas, então o espírito pegou a palavra ágape e cunhou uma ideia em torno dela. Esse espírito de revelação fez isso. Investigação quanto ao seu uso, quer na literatura grega, quer na Septuaginta, lança-se não pouca luz sobre o seu significado, distinto do Novo Testamento. Então é no Novo Testamento que a gente compreende o que de fato é o amor de Deus, o amor ágape. Então é ali que vem as expressões adequadas para a gente compreender esse amor. Outra observação: o amor de Deus não é o amor de prazer, de satisfação, de autocontentamento ou de afeto. Isto é, ele não foi obtido pela excelência do objeto. Eu amava a Deus, ouvia Alessi orar, é minha. Eu quero para mim. Só que quando eu digo isso, quem que está tendo prazer? Alessi ou eu? Eu! Esse não é o amor de Deus. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não busca uma satisfação pessoal. Ele não busca um prazer pessoal. A Trindade, ela é autossatisfeita. Ela é completa. Ela tem tudo. Aprove a Deus ter um amor para compartilhar com os outros quem Ele é. Meus queridos, pensa comigo. Nós damos dor de cabeça para Deus, hein? Ou eu estou errado? Gente, olha o que Ele teve que fazer com o filho dele. Vou amar esse povo aqui de Samonte, mas, meu filho, você vai ter que largar a nossa comunhão, tua glória, tudo que você é, vai ter que se esvaziar, vai ter que encarnar, virar um bebê, morrer numa cruz por amor a esse povo. Ô Pai, eu faço. Aonde que está a autossatisfação? Não tem. Ele tem um propósito. Deus é tão amoroso e tão gentil que Ele quer dividir com os outros quem Ele é.
Ele quer dividir com a raça humana quem ele é. Mas ele não está buscando, diferentemente de nós, um prazer e uma autossatisfação. Está fazendo sentido no que é o amor ágape? Aí diz assim, o amor de Deus não é o amor de prazer, satisfação, autocontentamento ou afeto. Isto é, ele não foi obtido pela excelência do objeto que ele amava, mas foi um exercício da vontade divina, em escolha deliberada, feita sem um motivo designativo, exceto o que se acha na natureza do próprio Deus. Ou seja, dividir conosco quem ele é. Então é um amor que não busca satisfação. Eu podia parar aqui e podia dizer assim, irmão, aplica isso agora. Vocês estão entendendo? Não pensa em você, pensa no outro. Pensa no outro. Pensa no outro. O que é o melhor para o outro? O que é o melhor para o outro? O que é o melhor para o outro? Como que é o melhor para o outro? Como que é o melhor para o outro? Então não pensa em você, pensa no outro. Eu podia parar, que já é o suficiente para a gente entender como que funciona. Mas a Bíblia é muito linda. Então não dá para parar. Até tentei. Aí a Bíblia começa a trazer a definição de, na prática, como é que a gente ama. E aí nós vamos para uma coisa que os irmãos já conhecem, que é a lei da primeira menção. Nós vamos estudar qual a primeira vez que a palavra é lançada. Porque nesta primeira vez, o sentido fica mantido ao longo de todas as Escrituras. Né? A palavra amor na Bíblia aparece pela primeira vez quando? Gênesis 22, 1. Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em sacrifício. Então, de acordo com a lei da primeira menção, amor de Deus significa o quê? O pai entregando o filho. Lindo, né? Então vamos começar. Quem aqui não tem filho? Levanta a mão. Certo? Sobraram nós. A mesma pergunta de ontem. Por quem você daria um filho? A gente não dá pelos nossos e a gente não daria por um bandido. Mas muito menos. Você daria o teu filho por um estuprador? Por um assassino? Por um mentiroso sem vergonha? Você daria teu filho? Pois Deus deu. Os irmãos estão entendendo? Então, o amor de Deus, o que é o amor do ponto de vista de Deus? É dar o filho, é o pai entregando o filho. Vocês lembram? Isaac carregou o madeiro. Lembra que ele levou a lenha? O que Jesus carregou? O madeiro. Lembra que Abraão levava o fogo e o cutelo? Quem que matou Jesus? O pai. Foi o pecado dos anciãos, foi o pecado dos fariseus, foi o meu e o seu pecado que matou Jesus, mas quem teve o desígnio de levar a faca e o fogo, de matar o Filho amado, o Filho eterno, foi o próprio Pai. Então o Pai vai determinado. Isso está em correspondência com 1 João, que diz assim, nisto consiste um amor, não em que nós tenhamos amado, mas em que Deus nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Um fio de ouro, mostrando que o amor de Deus nos é dado quando ele entrega o Filho amado dele por todos nós. E aí, ele começa então no Novo Testamento a destrinchar esta palavra. Tá. Deixa eu falar mais duas coisas que são importantes antes de começar os textos. Tá? É um amor outro-centrado. É um amor sacrificial, porque ele pensa no outro e se esvazia de si mesmo. O que significa literalmente a palavra ágape? Amor fraterno, de irmão, afeição, boa vontade, amor, benevolência, banquetes de amor.
Esse é o significado da palavra ágape. O verbo agapau significa o quê? Com respeito a pessoas, receber com alegria, acolher muito, gostar ternamente. Então, amor ágape significa receber com alegria. De que jeito você recebe o teu parceiro final de dia? De que jeito você recebe aquele que tem problema com você? Você recebe ele com alegria? Homem, você não quer voltar para casa? Você está cansado? Você está esgotado? Você não tem mais prazer? O que você precisa? Pôr o joelho no chão. Senhor, eu preciso do agapau. Eu preciso do amor ágape. Eu preciso receber minha esposa, meus filhos, com alegria. Esse é o sentido da palavra. Está fazendo sentido, meus irmãos? Acolher, gostar muito. Então a gente acolhe os nossos. Você chega em casa e você vai atrás dos seus. Gente, eu chego no final do dia morrendo de fome. Eu chego à noite morrendo de fome. Quando a Alessi estava viva, tinha um pratinho de comida. Quando meus filhos estavam comigo, todo final de dia tinha um lanche. Agora eu estou sozinho. Eu chego, eu tenho que me virar. E eu me viro, eu não passo necessidade. Né? Mas eu aprendi a fazer uma coisa. Apesar da minha fome, eu ia atrás de todo mundo da minha casa. Ei, cheguei. Como é que foi seu dia? Ai, que bom te ver. Estou morrendo de fome. Estou indo lá lanchar. Você vai atrás dos seus. Porque no amor ágape tem acolhimento. Nossa, gente. É bonito demais, não é? É único demais. Tem acolhimento. Por isso, para aqueles que são assustados, com medo da solidão, a Bíblia diz que ele vai atrás da ovelha. Todo aquele que o Pai me dá, de forma alguma o deixarei. Por quê? Porque no amor ágape que o Filho tem, ele vai atrás de nós. Ele nos procura, ele nos deseja, ele nos ama, ele nos anseia. Nós somos a menina dos olhos dele. Ele põe os olhos em nós todo dia. Não tem uma lágrima que foge do controle, do cuidado dele. Meus queridos, como não amá-lo? Como não amá-lo? Como não amar os nossos? O amor dele nos constrange. O amor dele é para gerar constrangimento. Como não amar os nossos? Como não amá-los? Como não fazê-los? Porque é o jeito que ele faz. Quantos dias eu estive em pecado e quantos dias ele me acolheu, ele me cuidou, ele me livrou do mal, apesar de mim. Sabe por quê? Porque o que ele pede, ele faz. Ele sofre, ele crê, ele espera e ele suporta. Ele faz isso comigo. O que eu vou fazer com os meus? A mesma coisa. Nós vamos ter uma firme deliberação. Senhor, eu vou amar. Eu vou amar. Do jeito que o Senhor me amou. Os irmãos estão entendendo? Mas o amor ágape não é usado apenas para a pessoa, ele é usado também para coisas. Coisas do dia a dia. E diz assim, estar satisfeito. O que significa o amor ágape quando ele é usado às coisas? Estar satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas. Você agradece pela tua casa? Você agradece pelo teu carro? Você agradece pelo teu serviço? Você agradece pelas tuas dificuldades? Você agradece pelas situações que vêm sobre você, pelas coisas
que você tem esse espírito grato? Então, o ágape, com relação às pessoas, acolhe. Mas com relação às coisas, tem gratidão, agradecimento por aquilo que ocorre. Certo? Que mais? Nós temos um limitador do amor ágape. Então, algumas pessoas aqui, se não todos nós, somos limitados numa coisa. Se essa coisa entrar em nós, nós não conseguiremos amar o amor ágape. Então eu preciso colocar isso para vocês antes de ver os textos. Então existe algo que não nos deixa avançar em amor. Que algo é esse? Abram em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Quem aqui tem medo? Levanta a mão. Levanta alto. Quem aqui nunca teve medo? Ninguém levantou a mão. Graças a Deus. Porque a próxima pergunta seria: quem mente? Toda a raça humana tem medo. Porque o medo foi o sentimento, o primeiro sentimento que entrou derivado do pecado. Ouvi a tua voz no jardim, vi que estava nu, tive medo e me escondi. Então, todo ser humano tem medo. Nós temos medo. Você quer uma expressão que é muito comum ouvir de irmãs, de mulheres, casadas há tempo? César, sabe por que eu não me entrego totalmente para o meu marido? Porque eu tenho medo de que ele não cuide de mim direito, que ele não me ame direito. Então eu não consigo me entregar totalmente, eu tenho reservas. Porque eu não consigo ter garantia de que ele vai de fato me amar. Então o medo faz com que a pessoa não avance no amor. O problema, meus irmãos, é que Adão teve medo, porém Caim teve ira. Caim teve irritação. Então, você vê como a Bíblia é única. A Bíblia não é um manual de medicina, mas a Bíblia é um manual do ser humano. Sabe quais as duas principais emoções que a neurociência se debruça? Medo e irritação. Então a ciência vai confirmando o que a Bíblia traz. Então presta atenção. Alguns dos medrosos aqui são irritados. Quem é irritado, levanta a mão. Quem nunca teve uma crise de ira, levanta a mão. Ai, graças a Deus. Medo é irmão gêmeo de ira. Entra um, entra o outro. Você tem uma mãe medrosa. Aí, meu filho, não vai pra rua. Aí, meu filho, por favor. Aí você não vai sair esse horário, não. Não pode agora, não. São 6 horas da tarde. Já vai escurecer. Você não vai na casa da tua avó aqui do lado, não. Ai, meu Deus. O que o filho vai fazendo? Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Medo produz ira na vida familiar. Vocês estão me entendendo? Só que o texto está dizendo assim: ora,
No amor não existe medo. Não é uma coisa autoexcludente. Então, se eu tenho amor, eu não tenho medo. Se eu tenho medo, eu não tenho nada de amor. Não é assim. Porque você pode ter segurança em 95% das coisas, mas você vai ter 5% das coisas que você tem medo. Naqueles 5% não tem o amor de Deus derramado em você. Está fazendo sentido? Você tem o amor de Deus em 95% das coisas. Mas em 5% das coisas, você tem medo. Você fica assustado. Qual é o problema? A Bíblia diz assim: ora, o medo produz tormento. Então, no medo, nós pensamos e imaginamos coisas ruins, indevidas. Então vamos deixar a Bíblia responder a Bíblia. Nós temos duas situações muito marcantes de medo na Bíblia. A primeira, não precisam abrir, Números capítulo 13, os 12 espias. Moisés enviou eles e eles voltaram com um cacho de uva que 2 homens precisavam levar, e a terra é linda, é maravilhosa, é produtiva, mas 10 deles, mas os Enaquins moram lá. E olha que nós somos como que gafanhotos. E eles, ó o tormento, eles nos veem como gafanhotos. Para e pensa. Eles perguntaram? Eles foram atrás para saber? Não. Então, como é que eles imaginavam? O medo produz tormento. Você vê coisas que não são reais. Você começa a ter distorções. Então, quando o nosso coração é tomado por medo, paralisa o amor ágape. E nós não conseguimos avançar. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, todos nós aqui, dos maiores aos menores, dos presbíteros aos pequenininhos, todos nós aqui temos situações em que nós temos medo. Vocês estão entendendo? Todos nós temos essas situações em que a gente tem angústia, tem dificuldade, tem sofrimento, em que a gente não consegue saber como agir, né? Então o medo produz tormento. Qual é a segunda situação claríssima nas Escrituras de medo? Está descrito em 1 Samuel. Saul. O texto diz que ele tinha medo de Davi. Gente, pensa comigo. Na situação do gigante de Golias, quando Davi foi lutar com ele, Saul virou e falou: põe a minha armadura. E Davi colocou e aquilo ficou largo, ficou pesado, ficou grande. Por quê? Porque Davi era muito maior, Saul era muito maior que Davi. Faz sentido? Como é que um homem maior, mais forte, grande, mais alto, mais musculoso, tem medo de um menino de 18 anos, tocador de harpa, que roda funda, que pega a espada e não dá conta do peso da espada e do escudo? Como é que ele tem medo? Porque assim é na vida. Eu lembro um dia, eu tinha uns 10, 12 anos de casado, eu virei para a Leci e falei assim, bravo, Leci, a partir de hoje eu não tenho mais medo de você. Aí ela regalou um olho desse tamanho. E ela falou: mas César, como assim? Você tem o triplo do meu peso, o dobro do meu peso, o triplo da minha força. Como é que você tem medo de mim? Aí eu parei e falei: mas do que eu tenho medo? Sabe do que eu tinha medo? Ela era verdadeira. E eu não dava conta de lidar com as verdades. Eu tinha medo da verdade. Gente, aquele dia o Senhor deu clareza. Leia, eu acho que diz daqui. E aí o Senhor avançou mais ainda a obra em mim para saber lidar com a verdade, né? Então, como Saul tinha medo de Davi, o que ele fazia? Pegava a lança 2 vezes e saiu atrás para matar Davi. Saiu atrás para matar Davi. Quando
a gente tem medo com ira. A gente mata os nossos. Olha lá o que você está fazendo com a minha vida. Por causa disso daqui eu não consigo fazer isso, fazer aquilo. Olha lá o que você vai fazer com o nosso filho. Você está deixando ele sair às 6 da tarde na casa da mãe, aqui do lado. E se pegarem ele, você vai ser o culpado. Você mata as pessoas por causa do medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no ágape. Meus queridos, se você tiver medo, não é a pessoa que vai me satisfazer, não é a pessoa que vai me completar. Se você tiver qualquer medo, qualquer irritação dentro de você, isto vai ser um impedimento para o Espírito trabalhar o ágape dentro de você. Então os nossos medos precisam ser ditos para os nossos, precisam ser confessados. Amém? Agora nós paramos. Amanhã a gente abre os textos. Curva sua cabeça. Amanhã de manhã nós continuamos. Senhor, perdoa o nosso pecado de desamor. Senhor, às vezes parece que o ágape está tão longe de nós. Esse amor que acolhe, esse amor que é alegre, que procura o outro, que tem interesse no outro e não em nós mesmos. Senhor, está tão longe de nós. Perdoa o nosso pecado. Perdoa-nos como igreja, porque como igreja nós não temos amado uns aos outros do jeito que o Senhor espera, do jeito que o Senhor deseja. Perdoa o nosso pecado. Senhor, ajuda-nos, prepara o nosso coração para nós fazermos tudo de acordo com a Tua boa mão e a Tua boa vontade. Senhor, vem com a Tua gentileza, Espírito de Deus, com a Tua benignidade, com a Tua bondade. Vem sobre nós e firma, imprime essas palavras dentro de nós, para que o Teu bom nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.